grande salve, galera. Professora Poli da hora na área. Vamos falar de flexão agora de verbo, né? Vamos falar de flexão? Não, prof. Flexão a gente não vai falar. Prof, minha cabeça já tá aqui, ó. Já tá queimando. Nós vamos falar de classificação. De flexão a gente já falou no primeiro bloco. Quando o verbo flexiona, é porque eu preciso dar a sua conjugação. Quer dizer, o tempo, o modo, a pessoa, o número, ou seja, se o verbo está flexionado, ou seja, conjugado, na terceira pessoa do singular, do futuro, do pretérito, do modo indicativo. É isso que é conjugação ou flexão. Nós vamos falar aqui agora da classificação dos verbos. Olha que interessante. Gente, então quando você fala em classificação, você tem aqui, ó, 4 categoriazinhas, ok? Primeiro, verbo regular, verbo irregular, verbo defectivo, verbo abundante. E aí eu ainda vou trazer um bônus aqui pra vocês, vou falar sobre eles aqui no final, ó, tá bom? Que é o verbo, são os verbos anômalos, tá bom? Dá um salve pra prof. Você já segue a prof? Ó, falei que eu vou voltar pra falar do verbo anômalo. E aí, se eu esquecer, você vai lá no meu Instagram e fala, prof, você não falou do verbo anômalo. Pois eu vou falar, tá bom? Então, ó, segue a prof, vamos interagir, coloque lá no direct suas dúvidas, vai ser incrível, tá bom? Então, vamos lá, meus amores, vamos começar aqui com os primeiros, tá? Verbos regulares. O que significa, prof? É porque eles não têm, via de regra, ó, sem alteração, via de regra, no radical, tá bom? Vamos pegar aqui mais um, vamos colocar sem alteração, via de regra, no radical. Prof, como assim? Vamos conjugar? Ó o verbo cantar aqui, ó. Você tem aqui, ó, cante. Você tem cante. Você tem cante. Ó, cante. 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 Agora vamos botar aqui as desinências. Vamos botar desinência, número pessoal e modo temporal, ó. Eu canto, tá vendo, ó? Tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Beleza? E o que permaneceu? Caramba, prof, o radical ficou intacto. Então, quando não tem alteração no radical, então a gente vai falar que o verbo é um verbo irregular. Prof, dá um outro exemplo. Ó o verbo partir, ó. Ó, você tem parte, você tem parte, parte. Ó, ele não vai mudar. Vamos acrescentar as desinências? Vamos, prof. Então tá aqui, ó. Eu parto, tá vendo? Tu partes, ele parte, nós partimos. Tá aqui, ó. Vós partis e eles partem, beleza? Professora, eu vi uma leve mudança nas desinências, né? Mas no radical é a mesma coisa. Aqui, gente, verbo de primeira conjugação, cantar. Aqui de terceira conjugação, partir. Você vê que dormir segue a mesma lógica, ó. Eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, vós dormis e eles dormem. Tá vendo? Então a gente segue um padrão. Regular, ele tem o quê, gente? Padrão. Agora, prof, se o verbo regular tem um padrão, o que é o verbo irregular? Ó, verbos regulares. Agora vamos colocar aqui verbos irregulares. O que os verbos irregulares têm? Opa! Vamos colocar aqui com uma pontual alteração, via de regra, no radical. Show de bola? Prof, então vamos pegar aqui o verbo dizer, né? O verbo dizer, claro. Olha só, na primeira pessoa, eu digo. Só que o radical é diz. Eu digo, aí vem tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós
dizeis e eles dizem. Caramba, você pode perceber que na maioria aqui dos contextos, na maioria das conjugações, você tem ali o diz em tudo. Só na primeira pessoa que é dig. Olha lá, eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis e eles dizem. Caraca, prof. Então mudou só um pouquinho, né? Por isso que eu falo que a alteração é o quê, gente? Pontual. A gente tem uma quebra do padrão, mas essa quebra é pontual. Olha aqui outro exemplo. Vamos pegar o verbo. Cadê? O verbo fazer. Ó, na primeira pessoa. Não é eu faço. É por isso que criancinha fala, né? Eu faço. Ela vai querer seguir o padrão, mas não. A pobre é verbo irregular. Então, ó, eu faço. Aí vem. Tu fazes. Ó, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Mas olha lá na primeira pessoa. Ó, eu faço. Aí vem tu fazes, ele faz, nós fazemos. Vós fazeis e eles fazem. Aí quando você volta pro subjuntivo, ó, aí o radical fica faz. Ele quer que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós façais, que eles façam. Tá vendo? Então, nesse caso, você tem ali, no final das contas, essas alterações pontuais ali. Isso aqui é um verbo irregular. Por quê, gente? Eu já vou até puxar o link aqui e já falar do verbo anômalo. Ó, regular. Vou puxar aqui e deixar no mesmo slide o verbo anômalo. Vamos colocar aqui, ó. Anômalos. Verbos anômalos não seguem absolutamente padrão algum, nenhum padrão. Eles não seguem padrão, tá bom? Então, um exemplo, a gente tem dois verbos anômalos na língua portuguesa. O verbo ser e o verbo ir. Tá vendo? O verbo eu vou, a ideia é pouco, eu fui. Tá vendo? Eu vou, eu fui. E às vezes eles vão coincidir, tá? Porque você tem o fui de ser, eu fui professora, e você tem o eu fui de ir. Eu fui para a casa do meu pai. Sabe? Obviamente é o contexto todo que vai trazer essa diferença. Mas a conjugação é a mesma. Então, olha só, para você ter ideia do que é um verbo anômalo. Ele não segue padrão. Ó, então eu sou. Aí daí a pouco, tu és. Aí, tu foste no passado, ó, foste. Olha só, gente. No pretérito imperfeito, eu era. Tá vendo, ó? Nada de padrão. E de anômalos, vamos até puxar, ó. Nós temos aqui o verbo ser e o verbo ir. São os nossos verbos anômalos na língua portuguesa. Show de bola? Agora vamos pegar aqui os verbos abundantes. Verbos abundantes. O que é isso, prof? Eles possuem dois particípios. Possuem dois particípios, que é uma forma nominal, a gente vai ver melhor daqui a pouco. O particípio regular, que é o que termina em ado ou ido. Amar, eu tenho amado. Sofrer, eu tenho, não é sofrido, tá? Sofrer, eu tenho sofrer não é eu tenho sofrido. Sofrer, eu tenho sofrido. Ar vai virar ado e e ir vão virar ido. Sofrer, eu tenho sofrido. Dormir, eu tenho dormido. E aí eu tenho particípio também, gente, irregular. Ok? Que não terminam em ado ou ido. Por exemplo, anexado é regular. E anexo, particípio irregular. Imprimido, irregular. Impresso, irregular. Beleza? Aí você vira pra mim e fala, professora, é a minha grande dúvida. Porque eu fico muito confuso na hora de pensar. Por exemplo, eu tinha
expresso a minha opinião ou eu tinha expressado a minha opinião? O que você vai fazer com os verbos abundantes? Olha só, com os verbos, vamos colocar aqui, ó, ter e haver, você vai usar o particípio ado ou ido, ok? Com os verbos ser e estar, para os verbos abundantes, que são os verbos que têm os dois particípios, você vai usar o particípio irregular, ok? Particípio irregular, tem ali a terminaçãozinha O, anexo, expresso, expulso. Show de bola? Prof, então vamos lá, ó. Eu tinha expressado a minha opinião. Eu havia expressado a minha opinião, mas a minha opinião foi expressa, né? Vamos botar o ou a. E os plurais, né? Elas foram expressas, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Eu tinha expulsado o aluno. Eu havia expulsado o aluno, mas o aluno foi expulso, ok? Eu tinha imprimido o documento. Eu tinha imprimido o documento, eu havia imprimido o documento, mas o documento ele foi impresso. Beleza? Vamos pegar aqui outro verbo. Eu tinha matado as minhas convicções. Eu havia matado as minhas convicções, mas as minhas convicções, elas não foram matadas. Elas foram mortas. Tá vendo? Ela foi morta. Eu tinha matado o pensamento e o pensamento ele foi morto. Tá vendo que o particípio, ele tem esse ar de adjetivo, né? Por isso que a gente tá querendo fazer a flexão ali de gênero, né? Morto, morta, mortos, mortas. Entenderam a lógica? Eu tinha fritado o ovo. Ao fritar. Eu tinha fritado o ovo. Eu havia fritado o ovo. Mas o ovo, ele foi frito. Eu tinha pegado o documento. Eu havia pegado o documento, mas o documento ele foi pego. Agora cuidado, tá? Vou marcar um asterisco aqui para esses verbos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu tinha pagado a conta. Eu havia pagado a conta, mas a conta ela foi paga. Tem um asterisco, já vou voltar aqui para falar um trem para vocês. Eu tinha gastado o dinheiro e o dinheiro foi gasto. Eu tinha ganhado o jogo e o jogo ele foi ganho. Vocês estão vendo esses verbos aqui, ó? Vamos pegar esses três. Tem a ver com din-din. Não tem a ver com din-din, gastar, ganhar e pagar? Esses verbos, gente, por consagração do uso, vocês também na voz ativa, vocês vão poder usar a forma irregular. Ó, eu tinha pagado ou tinha pago a conta? Eu tinha ganho ou eu tinha ganhado? Eu tinha gasto ou eu tinha gastado? Tá vendo? Por consagração do uso, você vai poder usar os dois. Show de bola? Agora, gente, muito cuidado, tá? Cuidado por quê? Porque existem alguns verbos que só aparecem na forma irregular. Não existe o particípio regular desses verbos. O primeiro, ó, vou até colocar, ó, apenas no particípio irregular. Tá? Olha só, eu tinha descobrido o Brasil. Não, eu tinha descoberto. Tem gente que fala bem assim, nossa, eu tinha cobrido o bolo, agora ele tá descoberto. Eu não tinha cobrido. Se eu tinha descoberto o bolo, eu tinha coberto o bolo. Coberto. Eu tinha coberto ele agorinha. Não, eu tinha cobrido. Eu tinha cobrido, não rola. Tá bom? Ó, o verbo dizer, não é eu tinha dizido, eu tinha dito. Eu tinha dito e meu pensamento foi dito. Ok? O verbo fazer, não eu tinha fazido, eu tinha
feito. Tá ali, verbo abundante. Eu tinha feito. Tá? Eu tinha feito e o documento foi feito. Então, eles não aparecem no particípio regular. Não existe fazido, dizido. O fazido e o dizido, tudo bem, né? Agora, cuidado com o cobrido. Cobrido também não existe, tá? Existe uma tendência aí de a galera usar. Mas cobrido não vai rolar. Isso é um verbo abundante, que tem os dois particípios. Beleza, meus amores? Agora vamos falar aqui dos verbos defectivos. Defectivo vem de quê? Defeito, ó. Defectivos. Tá? São verbos que apresentam lacunas na conjugação. Ou seja, gente, eles não vão ser conjugados em todas as pessoas, tempos, modos, tá? Apresentam lacunas na conjugação. Primeiro caso é o verbo colorir. Então, o verbo colorir. Ó, ela colore a tarefinha dela. Você não vai falar eu coloro a minha. Eu coloro, você não vai falar. Tá vendo? Então, ó, ela abole a escravidão. Coloca aqui, abolir, colorir, abolir, sabe? Então, os verbos impessoais, unipessoais, aliás, que são os verbos que a gente usa, por exemplo, pros cachorros, pros animais, né? Então, o verbo latir. Vamos pegar aqui, ó. Não dá pra você falar eu lato. Latir. Você vai colocar unipessoal, o cachorro late. Eu lato, tu lates. Professora, mas e na linguagem metafórica? Gente, na literatura a gente pode tudo. Na literatura a gente pode inventar palavras. A gente pode usar neologismos. Na literatura a gente tem liberdade inventiva. Mas esses verbos, eles não têm a primeira pessoa, sabe? Geralmente a primeira pessoa, às vezes eles só são conjugados ali na terceira pessoa, tá? Vamos pegar aqui, cuidado com o verbo sorrir e o verbo rir. Eles não são defectivos. Vou até colocar aqui, ó. Não são defectivos. Os verbos sorrir e o verbo rir. Eu rio, eu sorrio, tá? Não é defectivo o verbo parir. Ela pare o filho dela agora e eu também pairo o meu. O verbo valer existe. Ó, eu não valho nada, eu não valho com LH. Eu não valho nada. O verbo competir, eu compito. Ele não é defectivo. E a galera fica achando que a gente não pode conjugar. Pode sim, fica à vontade. Competir. Coloca aqui o verbo caber. É outro verbo problemático. Caber. Eu caibo nessa sociedade. Nessa sociedade eu não caibo. Tá vendo? Então são verbos que são conjugados normalmente. Beleza? Aqui, ó, o verbo demolir, não é, ó. Demolir. Ela demole, a empresa demole a construção e eu demulo. Você não vai conjugar, porque ele não apresenta essas conjugações, beleza? Então não se esqueçam disso, principalmente os verbos ali, ó, unipessoais, né? Que são os verbos que só são conjugados ali na terceira pessoa, né? O cachorro late, o gato mia, do singular ou do plural, os cachorros latem, os gatos miam, mas eu lato. Isso daí, se você quiser usar na literatura, você está inventando palavra, porque no português padrão, linguagem denotativa, é verbo defectivo. Beleza? Não tem essa conjugação. Tranquilos, meus amores? Prof. Maravigold. Para você não esquecer, tá? Eu gosto de colocar aqui, porque gera sempre polêmica. Ele adere, verbo aderir. Ele adere às suas ideias. E eu também, vamos colocar aqui o verbo aderir. Olha como é que você conjuga. E eu adiro. É adiro. Eu adiro. Eu adoro esse verbo, gente. Ele não é defectivo, ele tem conjugação. Eu adiro também. Show de bola? E por último, pra gente fechar, as formas nominais dos verbos. Porque até forma de nome eles podem ter,
né? Eles podem assumir formas de nomes. E quando a gente fala nome, gente, nós estamos falando de quê, ó? De substantivo, aqui, ó. De adjetivo e de advérbio, tá? A gente tá falando em formas, principalmente substantivo e adjetivo. Por quê, gente? A característica principal de um verbo é ele ser conjugado. Ele ser conjugado, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. Quando o verbo perde essa característica de ser conjugado, é porque ele fica congelado em uma dessas três formas nominais, que são infinitivo, ar, er, ir, cantar, sofrer, partir, particípio, ado ou ido, amado, sofrido, e gerúndio, NDO, cantando, sofrendo, partindo, tá? E aí, eles não vão ser, via de regra, tirando o infinitivo pessoal, eles não vão ser, via de regra, conjugados, eles vão perder essa característica, então eles ficam ali, ó, congelados. Como assim congelados, prof? Olha lá, vamos pegar no infinitivo. Eu quero cantar. Tu queres cantar. É por isso que nas formas nominais, eles são os verbos principais das locuções verbais. O que é locução verbal? Verbo auxiliar, mas verbo principal. Olha aqui, ó. Eu quero cantar. E tu queres cantar? E ele quer cantar. Nós queremos cantar. E vós quereis cantar. E eles querem cantar. Você perceba que o auxiliar é que tá flexionando. Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis, eles querem. Agora o cantar é o mesmo de cabo a rabo, ó. Cantar, 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 cantar. Tá ali o verbo na forma nominal, beleza? Olha só, no gerúndio, eu estou cantando. Tu estás cantando. Ele está cantando. Nós estamos cantando. Vós estáis cantando. E eles estão cantando. Cantando, 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 cantando. De cabo a rabo também. E o particípio? Eu tinha cantado. Olha lá, ado. Tu tinhas cantado. Que a gente acabou de ver, né? O particípio regular e o irregular. Eu tinha feito, eu tinha dito, né? Então, nesse caso, gente, ele perde a característica de ser conjugado, de ser flexionado. Eles ficam ali congelados, tá? E eu não sei se vocês percebem, mas eles assumem essas formas desses três nomes ali no caso, do substantivo. Quando você fala assim, ó, o amar e o odiar, ó os verbos, infinitivo, só que eles foram substantivados, tá? Ó o artigo antes. Sabe? Porque o infinitivo, ele tem esse ar de substantivo. O substantivo não é uma coisa? Então, esta coisa aqui, ó, e esta coisa fazem parte desta coisa do ser humano. E o adjetivo, ele tem esse ar de característica, ó, ele foi amado. Sabe? O particípio, ele tem esse ar, ele tem essa característica, foi amado. Eu sou amada, sabe? Meio que uma característica minha. E o gerúndio, ele tem esse ar de advérbio. Olha, amanhecendo, sairemos. Então, nós vamos sair quando amanhecer, tá? Então, ó, o gerúndio tem esse ar, ó, eu estou cantando, parece que é um advérbio de modo, sabe? Então, quando o verbo perde a característica de ser conjugado, flexionado, é porque ele tá ali congelado, tirando o infinitivo pessoal, que é só você acrescentar a desinência, né? É bom cantarmos, né? Aí, tirando o infinitivo pessoal, eles, infinitivo, particípio e gerúndio, eles ficam congelados. E aí, o que sofre alteração e inflexão é o verbo auxiliar. Beleza, meus amores? Foi um prazer falar de verbo com vocês. Agora, dá-lhe exercício. Tchau, tchau.